Fala galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que será que vale mais a pena, o resumo à mão ou o resumo digitado. E olha, essa é uma dúvida que pipoca quase todos os dias lá no Instagram, então eu resolvi trazer para cá. O que será que vale mais a pena? Eu fui estudar um pouco sobre esse assunto para ter algum embasamento, vim aqui conversar com vocês. E eu já começo o vídeo falando que eu, Bernardo, não sou adepto do resumo à mão. Eu nunca me adaptei, nunca gostei de escrever muito tempo. Por algumas coisas eu realmente gosto de botar no papel, principalmente para atividades mais criativas, quando eu tô pensando num conteúdo, quando eu tô pensando no curso, eu realmente gosto de ir lá e colocar no papel, porque aquilo me dá uma sensação de, tipo, livre espaço, sabe? Eu posso escrever em qualquer lugar, posso rabiscar. E para atividades criativas, para mim, o papel ainda funciona muito bem. Mas para conteúdo técnico, principalmente conteúdos mais longos, aulas, eu não gosto de escrever no papel. Por quê? Porque, cara, aquilo me gasta muito tempo. Aquilo me desgasta, na verdade. E vamos, antes de falar do que eu gosto, falar um pouco de evidência. Eu fui procurar alguns artigos que comparassem o efeito na memorização, tanto do resumo escrito, como também do resumo digitado. E o que a gente tem de evidência? A maioria dos estudos são estudos pequenos, com um nível de evidência baixo, ou seja, a gente não tem uma grande meta-análise que bata o martelo e fale, nossa, esse é melhor ou esse é melhor. Não, não existe isso. A maioria deles comprovam o seguinte: pode ter sim um benefício na memorização para aqueles que escrevem à mão, devido àquela sensação sinestésica da experiência de escrever ser muito mais forte do que a experiência de digitar. Bacana. Só que normalmente esse efeito é fraco. Alguns deles nem comprovam significância estatística. Outros têm uma ligeira melhora. E aí a gente tem que parar e fazer uma análise mais minuciosa. Concorda comigo que quando você escreve alguma coisa, você gasta muito mais tempo do que quando você digita? Vamos fazer uma matemática simples aí, que você gasta 20, 30% mais tempo quando você escreve algo, quando você faz o seu resumo à mão, do que quando você faz ele digitado. Beleza. Então, para o resumo à mão ser no mínimo igualmente tão efetivo quanto o resumo digitado, ele no mínimo teria que agregar mais 20 a 30% da sua memorização. E não é isso que os estudos comprovam. A maioria deles não chega nem perto disso. Então aí já vejo um prejuízo em relação ao digitado. Só que vamos mais além. Olha só, com o resumo à mão você tem diversas desvantagens que você não tem com o resumo digitado. A primeira delas é que você tem que sempre estar com o seu material fisicamente. Deu um tempinho ali, eu quero revisar um assunto de uma aula que eu assisti. Se você não tiver com o seu resumo ali no momento, você não vai conseguir revisar. Quando ele é digitalizado, hoje com a tecnologia, você consegue compartilhar num drive, colocar no seu computador e acessar no seu iPhone, no seu iPad. Você tem diversas formas de acessar aquele seu conteúdo sem necessariamente precisar andar com ele fisicamente. E isso é muito bom. Principalmente quando você pensa, tá estudando para uma prova de residência. Imagina andar todos os dias com seus resumos de aula. Você vai ter que levar uma mochila para suas coisas e uma mochila só para o seu resumo. Não acho isso muito inteligente. Outra desvantagem do resumo à mão. Existe uma ferramenta mágica chamada Ctrl F. O que é o Ctrl F? Nada mais é do que o atalho no teclado para você buscar alguma palavra. Então, você quer lembrar onde está aquele assunto, aquele comentário, aquele método mnemônico que você fez na aula. É muito mais fácil você encontrar com o resumo digitado, que você digita lá Ctrl F no documento ou na pasta dos seus resumos e já encontra direto onde está aquela informação. No resumo escrito, eu sei que você tem uma facilidade maior de memorizar exatamente onde está aquilo no texto, mas nem sempre fica tão claro em qual aula aquilo foi dado, porque às vezes os conceitos se confundem, eles se sobrepõem. Então fica um pouco mais difícil você achar aquele material específico que você está buscando. Por último, uma grande desvantagem do resumo à mão é que você não tem a possibilidade de editar ele com muita facilidade. Você consegue até adicionar no final do texto algumas informações novas, mas às vezes você quer adicionar no meio do texto e não tem espaço. Aí você começa a puxar aquela linha, a escrever no lado da folha, começa a ficar visualmente ruim, fica bagunçado. Você não consegue organizar muito bem a sua linha de raciocínio. Com o resumo digitado, não. Você apaga, você sublinha, você dá um highlight. É muito mais fácil você trabalhar com o resumo digitado. E, Bernardo, mas eu só sinto que eu aprendo quando eu faço resumo à mão.
mas eu só sinto que eu aprendo quando eu uso meus 1000 marca-textos. Cara, você pode até ter esse sentimento, mas você alguma vez já metrificou isso? Você alguma vez já comparou? Putz, eu vou fazer só resumo de uma mão, de uma matéria, só resumo digitado de outra. Será que tem realmente diferença? Você tem números que apoiem esse sentimento? Ou é só achismo? Porque você pode a vida inteira trabalhar com achismo. Só que a chance de você dar um próximo passo, você realmente evoluir, é menor quando você só fica nesse campo da subjetividade. Então eu sugiro que pelo menos você teste, que pelo menos você comece a desapegar um pouco e não dependa exclusivamente do papel. O papel é muito importante, o papel tem vantagem sim. A gente já falou algumas delas, que a sensação sinestésica de escrever é um fator potencializador da memória, mas a gente tem que levar outros aspectos em consideração. O tempo que você gasta e o esforço, que é maior quando você digita. Você cansa mais escrevendo. Então, pensa nisso tudo, compare e tome a melhor decisão para você. Nosso objetivo com esse vídeo é acordar para uma realidade nova, mostrar que é possível fazer diferente. E eu não sei se você já está inscrito no canal. Se você não tiver, só clicar aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo. Espero te ver nas próximas vezes. Vamos trazer muito conteúdo aqui de técnica de estudo. Um abraço!